Bom, nós estamos entrando no penúltimo mês do ano e esse daí é fera. E nesses últimos 2 meses do ano, Deus tem falado algumas coisas ao meu coração que eu tenho certeza, irmão, preste atenção aqui, eu tenho certeza de que vai impactar o próximo ano que se inicia. Olha, tudo que Deus tem colocado aqui no meu coração para eu compartilhar com vocês, eu tenho certeza, é para que 2023 seja um dos anos mais extraordinários da sua vida. Coisas poderosas vão acontecer. Então eu estou com muita sede, com muita vontade de aprender do Senhor e colocar em prática. E uma das coisas que nós vamos trabalhar nesses meses, nesse mês de novembro, é esse tema aqui, ó. Uma vida abençoada. Eu vou dar a oportunidade de você falar junto comigo, com expressão, com fé e com vontade. Uma vida abençoada. É isso aí. Vamos falar sobre isso? Gênesis capítulo 12. É o texto que nós vamos ler. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. O texto diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Grava isso. Engrandecerei o teu nome e tu serás uma. Põe a mão no coração, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e a sua palavra. Por isso pedimos no nome de Jesus, fala conosco, Pai. Traz resposta e direção para a nossa vida e me usa, fazendo com que eu seja um canal, simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir sua palavra, e que o seu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Eu vou começar essa mensagem com uma pergunta, irmão. E a pergunta é: quem aqui quer ter uma vida abençoada? Levanta a mão e diga eu. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Por que você quer ter uma vida abençoada? Por que você quer ter uma vida abençoada? Esse texto que nós acabamos de ler, Deus está falando para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar e tu serás uma. Deus quer nos abençoar, irmãos, mas Deus quer nos abençoar para que nós sejamos uma bênção. Não faz sentido eu querer ser abençoado por causa de mim. Eu preciso ser abençoado para que eu seja para outras pessoas uma. Eu preciso ser abençoado por Deus para eu ser uma bênção para minha família. Eu como pai, irmão, eu preciso ser uma bênção para os meus filhos. Eu como marido preciso ser uma bênção para minha esposa. Se eu quero que Deus me abençoe, essa bênção precisa vir sobre a minha vida para eu tocar a vida de outros. Eu preciso ser uma bênção lá no lugar onde eu trabalho, ser uma bênção para os meus colegas de trabalho. Se eu sou um empresário, o patrão, eu preciso ser uma bênção para os meus funcionários.
Se eu sou ali um funcionário, eu preciso ser uma bênção para os meus colegas, e uma bênção, meu patrão tem que olhar para mim, o chefe, e dizer: rapaz, essa pessoa é uma bênção. Você entende isso? Quando eu recebo a bênção de Deus para ser uma bênção na vida das pessoas, então eu desfruto de uma vida abençoada. Você está me entendendo? Porque quando eu recebo a bênção de Deus e eu não sou uma bênção nas pessoas que estão à minha volta, então eu não tenho uma vida abençoada, eu tenho um momento de bênção. E preste atenção, eu não quero para mim um momento de bênção, eu quero desfrutar e viver uma vida abençoada. Não é apenas um momento. Muitas pessoas vivem um momento onde elas são abençoadas, mas esse momento ele para. Eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida também. Você quer desfrutar da bênção de Deus e isso ser contínuo, e você experimentar uma vida abençoada. A Bíblia, ela traz vários exemplos de pessoas que elas foram abençoadas por Deus e ficaram abençoadas só por um momento. Não desfrutaram uma vida inteira abençoada, foi só um momento. Um grande exemplo desse é o Sansão. Quem lembra a história do Sansão, aquele do cabelão que a força estava no cabelo dele? Você lembra dele? Então o Sansão, ele recebeu uma força que nenhum outro homem da época tinha. O cara era forte mesmo, gente. Um guerreiro. Ele lutava, ele vencia dezenas, centenas de pessoas sozinho. Ele tinha uma força impressionante, e essa força que o Sansão tinha, ela veio de Deus. Foi Deus quem abençoou Sansão com essa força. Só que Sansão, ao invés de ser uma bênção, ele acabou se afastando, se distanciando do que Deus o havia chamado para ser, e ele viveu apenas um momento abençoado, ele não viveu uma vida inteira abençoada. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo de Judas, discípulo de Jesus. Você lembra a história do Judas? Judas foi abençoado, ele foi escolhido para fazer parte da equipe de Jesus. Quem não gostaria de fazer parte da equipe de Jesus? Andar ao lado do mestre, ver os milagres que ele fazia, aprender todos os ensinamentos que ele dava ali, colado, pertinho. Tanta gente gostaria de estar ao lado do mestre. Judas foi abençoado, ele foi escolhido, gente. Só que ele foi abençoado, mas não viveu uma vida abençoada. Uma outra história que nós temos na Bíblia é a do filho pródigo. Quem conhece a história do filho pródigo? Ele foi agraciado com uma família abençoada. Olha as atitudes desse pai. Olha quanta coisa que ele tinha na sua casa. Esse filho, ele foi abençoado com uma família estabilizada, firme, próspera. Ele tinha tudo para viver uma vida abençoada, mas ele foi abençoado, mas ele não foi uma bênção. Então, ele vive apenas um momento e não desfruta de uma vida. No final da história, ele acerta as coisas. Mas quanto tempo que ele passou sofrendo? Ele viveu momentos abençoados. Irmão, de novo eu vou repetir. Nós não devemos querer viver momentos abençoados. Nós precisamos querer desfrutar de uma vida abençoada. Você entende? É uma vida abençoada. E talvez a pergunta que você esteja fazendo é: tá, pastor, como que eu faço para viver uma vida abençoada? Vamos aprender com Abraão. Ele viveu uma vida abençoada, e o que nós podemos aprender com a vida dele? Primeiro, eu preciso entender de que a bênção que vem sobre a minha vida, ela vem dos céus, ela vem de Deus, não tem nada a ver comigo.
Diz o texto que nós lemos: então disse Deus para Abraão: eu te abençoo. Deus que falou: eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou fazer seu nome ser grande. Eu vou te prosperar, Abraão. Quem que foi que deu isso para Abraão, gente? Primeira coisa, para eu ser abençoado, eu tenho que saber que a fonte de bênção que vai me alimentar, essa fonte se chama Deus. Tudo aquilo que eu preciso, que eu quero experimentar e viver na minha vida, isso virá de Deus, não tem nada a ver com as forças do meu braço. É graça de Deus, é favor, é bênção que vem do alto, irmão. Eu tenho que saber disso. Deixa eu te contar. Quando eu tinha 20 anos, o meu maior desejo era, 19 para 20 anos, era ter um emprego estável. Até então eu fazia biscates na rua, ajudava a carregar pedra, capinava terreno. Mas eu queria muito ter o emprego. Então surgiu uma oportunidade para eu fazer uma entrevista numa empresa multinacional. E eu fui fazer essa entrevista para concorrer a uma vaga de estagiário. Eu não conhecia nada de escritório, eu não tinha experiência nenhuma com nada. Fui para aquela entrevista e eu fui aprovado para começar no meu primeiro emprego. Quem que você acredita que abriu essa porta para mim? Passaram-se 2 anos, logo que eu entrei, vieram falar para mim o seguinte: olha, Bruno, aqui, estagiário aqui nessa empresa não tem vez não, viu? Acabou o contrato, eles encerram, manda embora. Ninguém fica nesse lugar. Passaram-se 2 anos, o meu contrato encerrou. E eles me chamaram e falaram: nós vamos contratar você, vai ser contratado. Quem é que foi que entregou isso na minha mão, gente? Foi Deus. Passaram-se mais 2 anos, ganhei a primeira promoção, mais outra promoção, mais outro, e eu fui crescendo naquele lugar. E sabe quem que foi abrindo essas portas para mim, gente? Não tem nada a ver comigo, eu sei que foi Deus. Há 20 anos atrás, eu estava servindo o meu pastor e meu sogro lá no Fonseca, e de repente ele fala: vou precisar de enviar algumas pessoas para iniciar um trabalho em Itaipuaçu. E quem vai ser você e a Valéria. Irmão, eu era um garoto, experiente, novo convertido, inexperiente, sem experiência nenhuma. Se bem que garoto eu ainda sou ainda, aleluia. Vocês estão rindo por quê, gente? E aí Deus me enviou para cá, 20 pessoas, menos de 20 pessoas. Quem é que foi que fez eu vir para cá tendo um monte de gente experiente, tendo gente com mais capacidade do que eu? Quem é que foi que trouxe eu e a minha esposa para cá e fez aquilo que tinha 20 pessoas virar isso aqui? Quem é que fez isso, gente? Então essas coisas vêm de Deus, não existe explicação. Eu logo que eu converti, entrei na igreja e falei: Senhor, eu preciso de uma esposa, eu preciso casar, Senhor, e tem que ser uma pessoa abençoada. Deus, preciso tanto de uma pessoa, uma varoa de Deus. Aí Deus me deu a pastora Valéria, irmão, olha só. Quem é que, se bem que ela foi muito mais abençoada que eu, né, irmão? Ela foi abençoada. Quem é que dá para a pastora Valéria alguém igual o pastor Bruno? Só Deus. Mas eu quero que você pense: quantas coisas na sua vida você não tem explicação, irmão. Você não sabe dizer como isso aconteceu, mas eu sei dizer. Sabe o que foi? A bênção de Deus te alcançou. Foi Deus quem colocou pessoas chaves no seu caminho. Foi Deus que te deu sabedoria para você falar a coisa certa na hora certa. Foi Deus quem abriu essa porta que você desfruta até hoje. Você não tinha capacidade nenhuma, foi Deus quem te abençoou, irmão. Foi Deus. Lembre-se, foi Deus. Então, se eu estou ciente disso, se aqui dentro no meu coração eu sei de que
todas as dádivas, elas vêm de Deus. Então eu vou fazer as outras coisas que Abraão fez, como por exemplo, obedecer os seus mandamentos, obedecer aquilo que ele me direciona a fazer. Olha a história de Abraão, gente. Aqui nesse texto de Gênesis 12, Deus fala para Abraão: pega tudo que você tem, abandona a sua terra, a sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar e você nem conhece. E o Abraão estava tudo confortável lá, tudo bem, mas ele, obediente. Um dia Deus pede para Abraão: eu quero que você me entregue o seu filho, o seu único filho. E vai lá Abraão entregar Isaac, obediente. Irmão, se nós queremos ter uma vida abençoada, nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus nos manda fazer. Eu não quero ter um momento abençoado, eu quero ter uma vida abençoada. Escute, se você não obedecer os mandamentos que Deus está direcionando para você fazer agora, o que você está vivendo e o que você viveu foi um momento. Lembra do Sansão, gente? O Sansão recebeu coisa boa de Deus. Você tem recebido coisa boa de Deus, mas por favor não desobedeça. Está aparecendo um monte de bandeja na sua frente, um monte de oportunidade que o inimigo está colocando na sua frente para você ir por um caminho inverso ao caminho que Deus está mandando você ir. Pelo amor de Deus, não desobedeça. Porque você quer viver uma vida abençoada, você não quer viver momentos abençoados. Um momento abençoado é muito pouco, irmão. É muito pouco. Eu não quero viver um momento. Eu quero viver uma vida abençoada. E para eu viver uma vida, Senhor, eu vou te obedecer. Olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio 28, a partir do versículo de número 1. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que eu dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor. Se vocês obedecerem ao Senhor teu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros e os seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que vocês fizerem. Se eu quero ter uma vida abençoada, eu preciso obedecer. E sabe, irmãos, uma das coisas que mais está travando a vida das pessoas é a desobediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que... Tem gente que está preferindo sacrificar a sua família. Você está sacrificando o futuro dos seus filhos por causa da sua desobediência. Tem gente que está sacrificando os seus sonhos que um dia Deus plantou dentro do seu coração. Por quê? Por causa da desobediência. Tem gente que está sacrificando um chamado que o Senhor tem sobre a sua vida. Você está preferindo sacrificar, colocar a perder coisas boas que um dia Deus deu para você, coisas maravilhosas que um dia Deus entregou nas suas mãos. Você está preferindo sacrificar isso tudo, meu Deus. É melhor obedecer do que entregar isso de bandeja na mão do inimigo e sacrificar. Para eu ter uma vida abençoada, eu preciso ter relacionamento com Deus, intimidade para ouvir a sua voz, porque como você vai obedecer
se a voz de Deus, ela vem em direção ao seu coração, ela vem em direção aos seus ouvidos, mas você não está nem aí. Você não tem um relacionamento com Deus para entender o que Ele está te direcionando a fazer, para entender o próximo passo que Ele está dizendo que você deve dar, ou o próximo passo que você não deve dar. Ele está falando, mas você não consegue parar para ouvi-lo. A sua intimidade está em um nível muito raso. Abraão, ele conseguiu obedecer a Deus, porque quando Deus falou, o Abraão ouviu. Então disse o Senhor para Abraão. Abraão ouviu e ele fez. Todos os dias, cedo, 5 horas, 5:30 da manhã, eu levanto e eu vou tirar o meu tempo com Deus. E eu começo, no meu tempo com Deus, a ler a Bíblia. Eu paro de ler a Bíblia e eu começo a clamar e a orar por algumas áreas da minha vida, e seja lendo a Bíblia ou orando, Deus fala comigo algumas coisas de situações que eu preciso resolver no dia. Eu tenho muitas situações que preciso resolver no dia, e eu estou orando a respeito dessas situações. Eu falo: Deus, como é que eu faço para resolver isso? Me dá sabedoria, me capacita. E eu paro, e Deus me fala, e eu vou lá, e eu escrevo aquilo. Então eu preciso da sabedoria e da capacitação de Deus para resolver algumas questões com alguns abençoados irmãozinhos da igreja, que eu preciso de muita sabedoria para conversar com eles. Eu falo: Deus, como é que eu cuido desse irmão? Senhor, me dá sabedoria. E Deus fala: próximo passo é assim, assim. Fala para o seu vizinho, ele está falando de você, fala para ele, fala. Eu estou pedindo a Deus sabedoria para criar os meus filhos. Deus, me dá sabedoria. Eu estou colocando os meus filhos nas suas mãos, porque eu quero ter uma vida abençoada e filhos abençoados. Então Deus me fala: aplique essa estratégia com o filho número 2. Aí eu vou lá. Eu preciso de resolver muitas coisas com a minha esposa querida. E eu falo: Deus, me dá estratégia para cuidar da minha esposa. E Ele fala: escreve, mas isso você vai precisar de 5, 6 linhas. E eu vou lá e... Sabe, irmão, Deus, Ele fala com cada um de nós. Ele fala com você também. Você precisa parar para ouvi-lo. Você precisa de ter intimidade para que possa compreender o que Ele quer de você. Olha, a minha intimidade com a minha esposa, a gente conhece no olhar. Um outro conhece o outro no olhar. Por quê? Por causa da intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, algum caminho perigoso que você começa a ir aqui, ó, é como se fosse o olhar do Senhor. Deus já fala assim: opa! Deixa eu parar aqui. É intimidade. Agora, se eu não tenho intimidade, como é que eu vou ouvir Deus? Nem para saber qual é o próximo passo, nem para saber qual é o momento de parar. Eu vou sair atropelando a vida, e aí eu não vivo uma vida. Não vivo, irmão. Aconteceu algo interessante demais nesses dias agora, poucos dias atrás. Eu estava conversando com o jovem Pedro. Cadê o Pedro? Viu o Pedro por aqui? Está aqui, ó. O Pedro, há um tempo atrás, ele ouviu a voz de Deus. Olha só, preste atenção. Ele ouviu a voz de Deus, Deus falando para ele que ele tinha que dar o carro dele de oferta. E ele veio aqui e deu o carro dele de oferta. Você lembra disso? Quem lembra? Ó, Deus, olha, um jovem de 17, Pedro. Já fez 18, agora está maiorzinho, menino. Aleluia. Olha a responsabilidade, hein? Então ouviu Deus, entregou o seu carro como oferta. Aí na Conlisul agora, nós fizemos o sorteio do carro. E a pessoa que foi contemplada com o carro falou: olha, é para dar esse carro de oferta para o menino de volta que deu. Deixa eu falar, calma. Eu fui chamar eles para conversar. Ó, tá aqui, ó, a pessoa que foi contemplada falou para dar para você de oferta. Tá aqui, a oferta é para você. E ele falou para mim: pastor, eu estava orando no quarto da minha casa. Eu estava clamando: Deus, eu reivindico as bênçãos do Senhor. Eu peço que o Senhor
E no momento que eu estava orando, eu senti como se estivesse entrando pela fechadura da porta, assim, ó, algo grande. E Deus veio e falou comigo: o carro que você deu vai ser de volta para você. No mesmo dia, irmão. No mesmo dia que eu chamei eles para conversar. Você sabe o que é isso? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Se nós queremos ter uma vida abençoada, precisamos, além de ouvir a voz de Deus, precisamos decidir que tudo aquilo que Deus fizer na minha vida, tudo aquilo que Deus entregar nas minhas mãos, vai ser para eu ser uma bênção. Eu decido ser uma bênção, irmão. Escute, quando você colocar no seu coração aqui, ó, e disser: eu decido que eu irei ser uma bênção por onde eu andar. Eu decido que eu serei uma bênção para minha família. Eu decido que serei uma bênção no meu local de trabalho. Eu decido que serei uma bênção na igreja onde Deus me plantou. Quando você decide, aí se prepara, irmão, porque Deus vai abrir as comportas dos céus e Ele vai derramar muita bênção sobre você. Por quê? Você decidiu de que você não quer a bênção para você, você quer a bênção para você transbordar para outros. Você entende? Eu não quero a bênção para mim, eu quero a bênção para que eu seja. Que Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar e tu serás uma. Não, Abraão falou: Deus, é isso mesmo, eu quero ser uma bênção. Quem aqui quer ser uma bênção? Já pode começar, fala para o seu vizinho do lado assim: hoje quando acabar o culto eu pago a pizza. Ó, irmão, por que você não... seja uma bênção, irmão, aleluia. Olha, talvez você esteja aí querendo saber, tá, mas além de pagar a pizza, o que eu posso fazer para ser uma bênção? Pastor, eu quero ser uma bênção. Quem quer ser uma bênção? Na prática, o que eu preciso fazer para ser uma bênção? Eu vou te dizer na prática. Ó, primeira coisa, se você decide ser uma bênção, a primeira coisa que você precisa fazer é não ser um problema para ninguém. Bota a mão na cabeça assim, ó, e fala: ai, 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 ai. Se eu quero ser uma bênção, eu preciso aqui dentro saber: eu não vou ser problema. E aí começa agora a pergunta: ô, maridão, você é um problema lá dentro de casa? Será que você é uma encrenca para sua esposa? Quando você chega em casa, a esposa fala: ih, já vem ele. Irmã querida, abençoada, será que você é um problema dentro de casa? O marido está lá querendo buscar e servir a Deus, ele está trabalhando para prover dentro de casa, e quando ele chega em casa, você vem nos ouvidos dele e fala assim: que encrenca, meu Deus. Ó, eu não vou ser um problema para minha esposa, a minha esposa não vai ser um problema para mim. Muito pelo contrário, nós vamos ser uma bênção na vida do outro. Agora eu quero saber aqui, ó, você, pai, você é um problema para os seus filhos? Porque tem pais, escute, deixa eu falar aqui, preste atenção para cá. Tem pais que ao invés de serem bênção na vida dos seus filhos, são um problema, porque tudo que você está fazendo é um mau exemplo que vai refletir no futuro dos seus filhos. Então eu quero que você pare para refletir. O que você está fazendo está sendo um péssimo. Os seus filhos não vão fazer aquilo que você fala, eles vão fazer aquilo que estão vendo de errado você fazer. Esse é o seu exemplo. Então você pode estar sendo um grande problema para os seus filhos, ao invés de ser um pai que é uma bênção. Agora eu quero falar com os filhos aqui desse lugar. Ô, meu irmãozinho querido e minha irmãzinha querida, você é uma bênção para os seus pais, ou você arranca o cabelo dos seus pais, deixa a sua mãe nervosa?
Você é uma bênção dentro da sua casa ou você é um problema? O que você tem sido? Fala para mim. Sabe por quê? O que você tem sido hoje é uma semeadura daquilo que você vai colher amanhã. Só que não é nenhuma palavra de maldição, não. Eu só estou ensinando para você a lei universal da semeadura, que é infalível. Você está sendo um problema, uma encrenca para os seus pais hoje. Se prepare para o que vai acontecer com seus filhos quando eles se levantarem contra você. Se eu quero ser uma bênção, eu tenho que decidir, eu não vou ser problema. Lá no meu local de trabalho, eu não vou ser problema. No meu local de trabalho, eu vou ser uma bênção ali. Eu vou ser uma bênção para os meus colegas. Irmão, tem gente que quando chega no trabalho, os colegas já falam, sangue de Jesus tem poder, ele veio hoje. Ela acordou daquele jeito, e se prepara, meu Deus do céu, não tomou remédio tarja preta hoje. Eu não vou ser problema. Eu não quero ser encrenca na vida de ninguém. Você quer ser encrenca? Meu irmão, imagina, Deus nos chamou para sermos uma bênção. Eu vou ser encrenca na vida dos outros? Não vou. Sabe qual a decisão que eu tomei para mim? Se eu não puder te ajudar em alguma coisa, te atrapalhar, eu não vou, irmão. Pode ter certeza que eu não... Fica em paz, eu não vou te atrapalhar. Então decida isso. Quer ser uma bênção, não atrapalhe ninguém. Ou você é uma bênção, ou você está ali, eu não vou fazer nada, ó, boquinha fechada, eu não vou atrapalhar, nem pensamento, nem pensar contrário eu não vou. Por quê? Porque eu decidi que eu vou ser uma bênção. Se eu quero ser uma bênção na prática, eu preciso ser fiel no pouco. Olha só. Algumas pessoas falam assim, como é que eu vou ser uma bênção na vida de alguém, se eu nem tenho condições de ajudar ninguém? Eu estou cheio de problema na minha vida, como é que eu vou ser uma bênção para a vida dos outros? Só eu já estou aqui, ó. Irmão, você precisa ser fiel no pouco, com aquilo que você tem e seja uma bênção, mesmo que seja pouco. Mesmo que você esteja cheio de problema e cheio de dificuldade, alguma coisa boa você tem que pode ajudar alguém. Comece com isso. Jesus ensinou para os seus discípulos em Mateus capítulo 25, versículo de número 21. Sejam fiéis no pouco, porque sobre o muito eu os colocarei. Vou te contar uma coisa a respeito de mim. Eu sou tímido, muito e muito tímido. Quem aqui acredita nisso? Levanta a mão. Só meia dúzia, irmão, é verdade. Minha esposa que sabe disso. Então, como que eu vou falar em algum lugar para conversar com alguém, ajudar, dar conselho, se eu sou muito tímido? E é verdade mesmo. Então eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser fiel no pouco. Mesmo tímido, alguma coisinha que eu for falar vai ser algo que vai ser para edificar uma pessoa. Eu não sou aquele que fica falando muito, que é esparafatoso, não sou, sou tímido demais. Então, o pouco que eu tenho, em algum momento, eu vou ficar atento, eu vou abrir a boca e vou falar. É por isso que quando eu vou abrir a boca, eu só abro a boca para falar algo que eu já pensei 10 milhões de vezes, isso daqui vai ser uma bênção para a vida de alguém. Já que eu sou tímido, eu vou ser fiel no pouco, então vou ser certeiro, diga aleluia. Sou fiel no pouco, mesmo tímido falando, contribuindo. Quando eu sou fiel no pouco, Deus me coloca sobre o muito. Opa, quanta gente eu estou falando aqui essa noite, aleluia. Você está entendendo? Seja fiel no pouco. Talvez você é assim tímido, igual eu. Aí você fala assim, na célula eu não vou. Você tem alguma coisa lá, pode ser pouco, mas algo que você vai falar vai edificar a vida de alguém. Algo que você vai falar, mesmo que seja pouco, pode ser certeiro para mudar a história da vida de uma pessoa. Seja fiel no pouco. Talvez você está esperando ganhar muito dinheiro e dizer, olha, quando eu ganhar dinheiro eu vou ajudar todo mundo. Mentira, balela. Você ajuda com um pouco que você tem. Se você não ajuda com um pouco, quando vier muito para você, aí mesmo que você não vai ajudar ninguém, você vai desaparecer. E aquela pessoa que fala assim, não pastor, eu não sou dizimista, sabe? Eu não dizimo porque eu tenho tão pouco.
eu ganho tão pouco, o dia que eu ganhar muito eu vou ser. Mentira, irmão, que nada. Se você não é fiel no pouco, na hora que vier o muito, nem vir no culto, você não vem mais, você some, ó, vai para cá de praia. Porque se eu quero ser uma bênção, eu preciso começar sendo uma bênção, mesmo tendo pouco. Se eu quero ser uma bênção, terceiro ensinamento. Na prática, se eu quero ser uma bênção, eu preciso ajudar as pessoas à minha volta, mesmo que elas tenham falhado comigo. Grave isso. Se eu quero ser uma bênção, eu preciso ajudar as pessoas à minha volta, mesmo que elas não mereçam. Bota a mão na sua cabeça e fala: ai, 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 ai. Porque Deus me chamou para ser uma. O Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. O Abraão e o Ló trabalhavam próximos um do outro, mesmo tipo de trabalho. Um dia teve uma briga, uma contenda entre os funcionários do Abraão e os funcionários do Ló. Então eles se separaram. Abraão falou para Ló: Ló, escolhe um lugar, e o lugar que você escolher você vai, e o que sobrar eu pego. Aí o Ló olhou logo o melhor lugar, né? Opa, esse aqui que eu vou, você que se dane para lá, Abraão. Aí o Ló foi para o melhor lugar e deixou Abraão lá. O Abraão começa a prosperar porque Deus o abençoou, diga aleluia. E o Ló começa a sofrer problema. Ele é invadido lá por exércitos, por reis inimigos, e saqueia tudo que Ló tinha, leva filhos escravos, empregados escravos, e alguém vai correndo avisar para o Abraão: Abraão, seu sobrinho Ló está passando aperto. Aí o Abraão fala: Abraão, você não vai fazer nada? Aí o Abraão, é ruim que o Abraão pensou isso. Sabe o que Abraão falou? Ele está passando aperto? Vamos arrumar o nosso exército aqui e ir lá correndo para socorrer ele. Vamos tirar ele desse aperto, porque independente do que Ló fez, eu sou uma bênção. Deus me abençoou para eu ser uma bênção. Vamos correr e socorrer o Ló, porque independente do que Ló fez, Abraão sabia que dentro dele, de que ele tinha sido escolhido para ser uma bênção. Ô irmão, se eu quero ser uma bênção, o que as pessoas fazem de errado comigo não deve mudar quem eu sou. Se eu sou uma bênção, as pessoas falham comigo, mas a falha dessas pessoas comigo não mudam a minha essência. Eu sei quem eu sou. José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos, sangue do sangue. E aqui tem gente que foi machucado por gente que é sangue do sangue da própria família. O José é lançado em uma cova, é vendido como escravo, e depois de muitos anos, o José sai de escravo e ele se torna governador de todo o Egito. Os irmãos dele estavam lá, pensavam que o José tinha até morrido. Há uma grande fome na terra, e só quem tem comida é José. Quem está coordenando toda a comida que o mundo tinha era José. E os irmãos de José vão lá atrás de comida para sua família. Quando eles chegam lá, que eles descobrem que era José que estava como governador, eles entram em desespero. Deu ruim, ele vai acabar com a gente. E José fala para eles: deu ruim não, meu filho, porque tudo aquilo que aconteceu, que vocês fizeram comigo, foi a permissão de Deus para que hoje eu pudesse estar aqui com a mão estendida para ser uma bênção na vida de vocês. O que vocês fizeram comigo não vai mudar a essência do que Deus colocou dentro de mim.
podem receber alimento porque eu vou abençoá-los. O José viveu uma vida inteira abençoada. Ele desfrutou não de um momento abençoado, mas uma vida abençoada. Ele no cárcere ele foi abençoado. Na casa de Potifar como escravo ele foi abençoado. Aonde José estava, ele tinha uma vida abençoada. Meu amado e querido irmão, Deus quer que você tenha uma vida abençoada, mas é preciso sair daqui essa noite, decidindo de que eu serei uma bênção. Eu serei uma bênção para minha família, eu serei uma bênção dentro do meu trabalho, eu serei uma bênção na igreja, eu serei uma bênção por onde eu andar, e então, prepare-se para viver uma vida abençoada. Aleluia. Aleluia. Por favor, se coloque de pé. Olá, querido! Que bom que você veio, que bom que você assistiu essa mensagem. Espero que ela tenha sido impactante para você. E eu preciso dizer que antes de ser impactante para você, ela foi para mim. Deus me abençoou tanto com essa pregação. E eu tô lá escrevendo, fazendo o meu esboço dessa mensagem e eu tô dando glória a Deus. Eu tô pensando quanto que as pessoas serão abençoadas. Eu tô vibrando aqui, adorando a Jesus. Você pode fazer isso também, sabe como? Dando aqui o seu like, comentando alguma coisa nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós queremos toda semana crescer com Deus ao seu lado. Vamos embora junto comigo nessa? Então, se inscreve aqui no canal, dá o like, faz seu comentário, bênção completa. Eu espero você no nosso próximo vídeo.